Olá, seja bem-vindo ao Esporte Clube. Programa desenvolvido pelos alunos do curso de jornalismo da UFSC. Estamos aqui em Canasvieiras para mostrar um batismo de capoeira, que é quando a pessoa é iniciada ou muda de faixa nessa modalidade. Nossa equipe acompanhou o trabalho de uma ONG chamada Herança Capoeira, que a gente vê aqui, que faz um trabalho social aqui no norte da ilha. Confere aí. Até o ano de 1930, a capoeira era proibida no Brasil. Nesse mesmo ano, um capoeirista brasileiro conhecido como Mestre Bimba apresentou a arte ao atual presidente da época, Getúlio Vargas. O presidente gostou tanto dessa luta que transformou em um esporte nacional brasileiro. Em 2014, a Unesco oficializou a capoeira e a roda de capoeira como patrimônio imaterial da sociedade. Hoje nós estamos aqui em Canasvieiras para acompanhar um dos tantos projetos do Brasil de capoeira, o Herança Capoeira. O grupo existe há 16 anos e depois de muita busca por apoio, hoje eles chegam a cerca de 800 pessoas e atuam em mais de 15 escolas em Florianópolis. Então, se ele fez uma coisa no colégio, ele respondeu à professora, ou querer mesmo assim, depende, brigar no colégio, geralmente acontece isso, é suspenso. Essa criança tira uma nota ruim, o pai mesmo já deixa ela meio assustado. Ó, tu vai ter que parar com a capoeira no mês que vem. Tu não continuar tirando nota boa. Então, o que acontece? Aquele aluno que é brigão na escola, ele entra na capoeira, nós já começa a fazer um trabalho com ele. Para quê? Para ele evitar. Porque nós não queremos treinar uma pessoa para sair brigando por aí. Ele é um menino muito ativo, assim, né? E o que acontece? Quando ele entrou nesse projeto, começou a fazer exercícios físicos, né? Então ele começa a se tornar um pouco mais calmo. Uma das tradições da capoeira é o batismo. Toda essa gente que você vê aí espera receber uma nova corda. Cada grupo de capoeira tem sua própria forma de escolher as cores e hoje, crianças, jovens e adultos participam desse momento especial na vida de todo capoeirista. Cerca de 200 pessoas que, ao som do berimbau, iniciam toda essa homenagem ao esporte brasileiro com o hino nacional. E para esse momento, grupos de capoeiras de vários lugares do Brasil vieram para prestigiar. Além deles, a prefeitura apoiou o evento. A gente vem com toda a estrutura da prefeitura, dando para ele toda a ajuda de mobilidade, se ele precisar sair daqui, levar todo o trabalho dele para o sul da ilha, para outras regiões. Então a gente dá todo esse apoio logístico, a gente consegue trazer em todos os eventos deles um apoio da Guarda Municipal, o apoio do bombeiro, com aquela intenção do primeiro socorros. Ela finge que vai, mas não vai. Finge que quer, mas não quer. Então, as pessoas ainda têm que parar e achar que a capoeira é uma dança. É um jogo de xadrez. É um jogo de xadrez. É um jogo muito bem colocado. E hoje, na série Tecnologias Esportivas, nós vamos mostrar como os jogos eletrônicos podem ajudar na pesquisa em atividade física e saúde. Na UFSC, tem gente colocando isso em prática. Jogar. Esta palavra traz à mente as brincadeiras de infância, e jogar videogame é uma delas. E é jogando que alguns cientistas realizam pesquisas em atividade física e saúde. Na UFSC, as pesquisas são direcionadas para as pessoas acima dos 50 anos. Mas por que esse público? Porque é um público, primeiro, que não teve muito contato com videogame. Então, apesar disso, conhece porque os filhos jogaram, os netos jogam.
E então eles conhecem, porém às vezes não tiveram muita chance de praticar ou mesmo não se interessaram por isso. O envelhecimento, ele acarreta muitos pontos negativos, assim, né? A pessoa tende a perder força, perde massa muscular, começa a perder a mobilidade, capacidade funcional. Então, a pessoa praticar atividade física, fazer algum tipo de atividade física, ela consegue ou manter ou melhorar esses aspectos. Atrás ainda de lado para a TV. Mais pra frente, vai. Tá muito pro lado. De bandeira mostra a localização do ringue. E as atividades parecem uma boa alternativa para fugir da rotina, mas são recentes os estudos ligando atividade física e jogos eletrônicos. Os estudos com videogame começaram recentemente, então tem muitas coisas. O pessoal trabalha geralmente com crianças, com videogame, por um trabalho assim que eles também se motivam, as crianças se motivam em fazer atividade física jogando videogame, e com reabilitação. Também por conta da motivação, como você tem o estímulo visual, as pessoas tendem a ter uma aderência maior à atividade, e na reabilitação é prazeroso, assim, consegue se divertir enquanto faz o exercício, né, enquanto faz a reabilitação. E a possibilidade assim, de você interagir com a tecnologia, interagir com o boneco, e mesmo assim conseguir fazer atividade física sem perceber que está fazendo. Isso foi o principal, assim. Até teve uma pessoa que falou que ela se transportava para outro mundo. É como se fosse para outro mundo a hora que estivesse jogando. Agora você confere um trecho da entrevista que o Omar fez com João Vitor Roberge, nosso colega de curso. O João está fazendo um documentário sobre futebol romeno e nos conta um pouco dessa história. Bom, hoje estamos aqui com o João Vitor Roberge, que, como nós do Esporte Clube, é estudante de jornalismo da UFSC. Tudo bem, Roberge? Tranquilo, Omar. Beleza? Bom, a gente está aqui com o Roberge para ele falar um pouco mais sobre o TCC dele, que é sobre uma equipe da Romênia que tem uma particularidade com relação às demais. E já para começar, Roberge, podia explicar um pouco mais melhor para a gente qual que é essa particularidade? Resumidamente, que a história é bem longa, né? Na verdade, resumindo é o seguinte, é um time de futebol da Romênia que se chama Universitatea Craiova. É um dos maiores times da Romênia, tem grandes históricos, chegou em semifinal de Copa Europeia e tudo mais, já foi a base da seleção romena, e hoje, em 2011, esse time foi extinto. Em 2013, o time voltou, só que voltaram 2 Universitateas Craiovas, e os dois acham que são o verdadeiro Universitatea Craiova. Então criou-se uma rivalidade, na verdade, entre um time só, né? A torcida se dividiu, os ídolos se dividiram, o time que tinha uma das maiores torcidas do país acabou ficando completamente dividido. Então é como se a gente tivesse 2 Figueirenses ou 2 Avaís, 2 Corinthians, Vascos, que ambos acham que são verdadeiros. São 2 times que têm o mesmo nome, têm as mesmas cores e que acham que são o time lendário da Romênia, que foi fundado em 1948. É uma espécie de rivalidade que pouco ou nunca se viu antes, na verdade. Também foi em 2013 que você começou o seu blog sobre essa história. E como é que foi essa experiência? Você acabou meio que encerrando ele recentemente? Pois então, como é um caso super complexo, eu pensei, eu tenho que estudar isso desde o começo, porque senão vai chegar lá na hora de eu ir para a Romênia e eu vou acabar me perdendo muito. Então o que aconteceu? Criei um blog, o Craiovano, que a princípio era só para eu estudar o futebol romeno e esse caso específico, para não chegar lá muito cru. Bom, mas chegando lá você acabou fazendo várias entrevistas com o maior jogador da história do Craiova. Foi a minha primeira entrevista do documentário com o maior jogador da história do Universitatea Craiova, Willy Balac, que foi, na verdade, o grande jogador da Romênia antes de chegar ao rádio. E com o rádio foi louco. Foi em 12 de agosto a entrevista. Ele vinha com o time dele, o Vitoro, para jogar em Craiova, né, que é onde eu estava. Eu fui no hotel, consegui me meter lá no meio, consegui ficar amigo do filho do dono do hotel e consegui encontrar ele. A princípio ele não queria dar entrevista, eles chegaram de madrugada, disse, tá, amanhã a gente vê isso. Voltei para lá de manhã
escrevi uma carta em romeno para ele, junto com a minha camisa da seleção de 94, e aí ele estava passando, por favor, lê essa carta. Só falei. E ele leu, pediu para eu esperar, esperei mais um pouco, me chamaram, ele estava lá, tá, a gente faz entrevista, tal. E como é que você vê esse seu trabalho até como um elemento audiovisual da história um pouco do futebol, né? Como é que você vê a importância disso, que não é algo que seja... É algo um pouco escasso em termos de futebol. Pois é, acho que tem uma importância maior para a Romênia. Acho que para o futebol romeno, que não trata muito bem a sua própria história, que passa por uma crise absurda, acho que manter um pedaço da história do futebol deles, mesmo que seja triste, como foi esse episódio dessa divisão de um time, acho que é muito especial para deixar uma espécie de... para que as pessoas não esqueçam o que aconteceu, para que elas reflitam sobre seus erros, na verdade, e sobre o que tem acontecido no futebol de lá. E você, estando lá na Romênia, né, como é que você viu essa disputa que teve no futebol para a cidade do clube, né, para as pessoas daquela cidade? Pois então, eu na verdade eu fui com uma ideia do que era aquele conflito e voltei com uma ideia totalmente diferente. Eu tinha uma ideia, assim, a princípio muito preto no branco, mas depois que eu fui lá eu vi que é muito mais complexo do que parece. As pessoas... O pessoal diz lá, eles comem futebol no pão, assim, sabe? É uma expressão que eles têm. Então eles vivem de futebol, cara. E o time deles é muito tradicional. A partir do momento em que esse time caiu de uma forma absurda como foi, e com essa divisão toda, as pessoas ficaram completamente divididas. Eu soube de histórias de gente que não fala mais com amigos que antes viajava o país para 300 quilômetros para ver um jogo fora de casa, no mesmo carro. Hoje já não se falam mais porque um tá de um lado, o outro tá do outro. Pessoas que têm um amor pelo time, que perderam o seu time de futebol. Assim, é algo que pra gente é meio inimaginável. Você torce pro Flamengo ou pro Fluminense e um desses times simplesmente acaba. Isso não acontece com a gente, lá acontece. E as pessoas ficaram tristes, a vida delas foi afetada de alguma forma, o círculo de amizade delas mudou. Então é muito mais do que apenas é um time da Romênia que acabou e veio dois e deu. Isso teve um impacto na vida das pessoas muito grande e elas ainda sentem e vão sentir isso até as próximas gerações. A entrevista completa você confere na nossa página no Facebook ou no canal no YouTube a partir de quinta-feira. Mas o programa de hoje vai chegando ao fim. Até mais, tchau. Tchau.